Graça y paz, hermanos. Reciban saudações dos irmãos santos das igrejas em Colômbia, também da minha família em especial, e também por alguns lugares por onde temos passado, também os irmãos enviam saudações. Então recebam de muitos lugares saudações. Tenho duas versões aqui, a Ferreira de Almeida, em português, revista e atualizada, e a Reina y Valera, revisão de 1960, muito apreciada entre os que falam espanhol. A leitura que vou fazer, propositadamente para enriquecer os irmãos, para que exercitemos nossos sentidos ao comparar as traduções. Vou estar lendo da versão Reina y Valera, mas tenho também aberta aqui ao meu lado a versão de Ferreira de Almeida. Eu sei, quizá a maioria, não estou seguro, tenha Ferreira de Almeida. Então, abram aí a primeira epístola de Pedro. E eu vou ir lendo para que vocês possam lentamente, na medida que lemos duas versões juntos, poder tocar um pouco o sentido do que lemos com várias traduções. As traduções, ao ser várias, nos ajudam a pegar o sentido espiritual, porque mudamos, sabe, palavras, histórias, e pegamos o que se quer dizer mais perto do idioma grego. Bem? Vamos a começar a ler no capítulo 1 e, confiando no Senhor, aí vamos a ir ressaltando aqueles pontos que o Espírito Santo queira ressaltar para tocar em cada um de nossos corações. Vamos estar abertos à palavra apostólica do apóstolo Pedro, inicialmente. Creemos que o Espírito Santo inspirou ele. Cremos que o Espírito Santo mora em todos os verdadeiros filhos e filhas de Deus. Confio que aqui todos somos filhos e filhas, e o Senhor prometeu estar conosco e temos orado a Ele para que Ele nos ajude. Assim que confiamos que na medida que vamos lendo e comparando as leituras, Ele vai nos tocando. Quizá não todos sejamos tocados pelas mesmas frases, porque cada um vai, como quando passa aquele homem que vende frutas com seu carrinho, cada um vai saindo e, bueno, eu pego estas bananas, esta abacaxi, estas laranjas, e o resto passa, e outra pessoa pega mangas, e outro mamão, enfim, cada um pega aquilo que precisa. E outras coisas continuam para outros. Amém? Pode ser que na leitura não todos peguemos as mesmas frutas, mas o importante é que peguemos aquilo que o próprio Espírito nos dê a leitura. E logo, na comunhão uns com outros, nos podemos enriquecer. Se houvesse um tempo de conversação mútua, aquilo que especificamente nos tocou, nos enriqueceríamos como igreja, aunque não fôssemos tocados no mesmo ponto. O importante é que seja Deus que nos toque e que possamos compartilhar uns com outros aquilo que recebemos dele, sabendo que o ponto final é somente Deus. Amém. Primeira de Pedro, vou ir passando de espanhol a portunhol. Ojalá fosse português, não sei se é só portunhol, vocês vão me ajudar. Amém. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos ir lendo principalmente o capítulo 1, devagar. Vamos ler para ver que as distintas partes e frases que aparecem
que abrangem muitos temas, estão relacionados e nos relacionam com muitos outros. Então começamos a ler. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos expatriados da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Padre, em santificação do Espírito, para obedecer e ser rociados com o sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Vamos a colocar atenção por pronto a quem Pedro está escrevendo. Claro que nós aproveitamos, mas o seu auditório primário é o mesmo que aquele de Tiago. Vamos ler Tiago também, antes de Pedro, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão na dispersão. Saúde. Irmãos meus, já começa a chamar de irmãos a estas pessoas das 12 tribos, as quais ele está escrevendo. E se você coloca atenção no que escreve no resto da epístola de Tiago, vê que estas pessoas creem em nosso Senhor Jesus Cristo, mas são pessoas que vieram das 12 tribos, igual Pedro. Pedro escreve aos expatriados, ou seja, pessoas que estão saídas da sua pátria, que é Israel, e foram expatriados na diáspora, na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E isto não é por casualidade, senão por ordem direta do Senhor Jesus Cristo, que ele falou primeiro de que pregassem em Jerusalém, antes de ir a outras partes, depois em Judeia, em Samaria primeiro. Ele deu expressas ordens a estes apóstolos, não a todos lhes deu a mesma ordem, mas a esta primeira equipe de Pedro, de João, do outro Tiago, dos 12 apóstolos e aqueles que estavam com eles, incluídos os 70, e os que eram daquele círculo íntimo, primeiro de Judeia e de Jerusalém, disse o Senhor: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Atos, como em Gálatas, vocês se lembram que se reuniram aquela equipe de irmãos que trabalhava com a circuncisão e aquela equipe que trabalhava com a incircuncisão, os gentios, as outras ovelhas que também o Senhor traria e seriam o mesmo corpo, por causa de Cristo e por causa do Espírito. Então, Pedro, Tiago, João, aí em Gálatas, depois de conversar em privado com Paulo, com Bernabé, com Tito, dão aquela besta de comunhão, diz que eles vão ir à circuncisão e que Paulo, Bernabé e Tito vayam para a incircuncisão, porque são o mesmo corpo. Amém? Uns e outros estão edificando o mesmo corpo, mas as situações são diferentes. E Deus não deixou que Paulo fosse para a Bitínia, mas enviou a Pedro para a Bitínia. E Pedro não chegava diretamente a gente de Bitínia, senão às sinagogas dos judeus que estavam na dispersão em Bitínia. E daí alguns recebiam o Senhor, como também Paulo chegava primeiramente às sinagogas, porque o Senhor mandou ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, e depois
depois sim aos gentios. Vocês podem ver isso no resto das epístolas, ver esses detalhes. Então, isto é por causa disso que aparece assim esta carta. O verso segundo também é riquíssimo. E se compreendêssemos bem isto, muitas das controvérsias na história da igreja teriam sido já resolvidas. Eleitos segundo a presciência de Deus. Não diz somente eleitos, sino que associa a eleição com outros aspectos. Em Efésios, por exemplo, associa a eleição e diz que são eleitos em Cristo. Vamos ver isso em Efésios capítulo 1. Verso 4. Segundo, ou seja, nos abençoou, nos abençoou em Cristo, segundo nos escolheu nele. Não somente nos escolheu nele, ou seja, em Cristo. Nós somos eleitos por algo que é em nós. Não somos eleitos porque sejamos melhores do que outros. Não somos eleitos porque podamos convencer ao Pai de alguma coisa que nós merecemos. Se o que nós merecemos é a morte. Isso que nós merecemos. E por isso nosso Senhor disse que teve que morir por nós. E por causa de receber a Cristo, é que somos perdoados, somos regenerados e chegamos a ser filhos e filhas de Deus. Mas Deus sabia, antes da fundação do mundo, quem creria, quem receberia a Cristo. Ele não tem que esperar para saber. Ele já sabia. Ele ofereceu a Cristo a todo mundo, com toda sinceridade. E a palavra diz que Ele quer que todos sejam salvos e que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Isso é a palavra de Deus. Isso está escrito na Bíblia. De tal maneira amou Deus não somente a igreja, sino o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que creia nele não se perda, tenha vida eterna. E também João, do mesmo jeito, ele disse que ele morreu não somente pelos nossos da igreja, nossos pecados, sino também pelo de todo mundo. Mas não todo mundo receberia. E essa aqui é a condenação. Não que o Senhor não quer que seja salvo, sino que a luz veio e os homens amaram mais as trevas que a luz. E essa que é a condenação. Então Deus quer que todos sejam salvos. Cristo morreu não só pelos nossos pecados, sino pelos de todo mundo. E então, por que não todos são salvos? Se Deus quer, e Ele é todo-poderoso, porque Ele nos salva quem não quer ser salvado. E a salvação é somente por meio de Jesus Cristo. Note como é Deus de fiel. Deus sabia que Jacó apreciaria a primogenitura e tudo o que ela significa. E Deus sabia que Esaú não apreciaria a primogenitura e o que ela significa. Mas Deus foi fiel a Esaú. Não deu a primogenitura primeiro a Jacó. Deus deu a Esaú. Quando Esaú nasceu, Deus não negou a primogenitura para que depois Esaú não vai ter direito de dizer: ah, Deus, mas você deu a primogenitura a Jacó e a mim não me diste. Não é assim, é o contrário. Ele deu a primogenitura a Esaú e não deu a Jacó.
Mas Esaú vendeu e Jacó comprou a primogenitura. Jacó apreciou a primogenitura. Deus não colocou a primogenitura a ver quem pega primeiro. Não, ele deu para Esaú e não deu para Jacó. E o próprio Isaac não pensava dar essa bênção para Jacó, senão para Esaú. E colocou um requisito que só Esaú tinha facilidade de cumprir. Mas quem tem apreço verdadeiro pela primogenitura, o que ela significa não somente para Jacó, sino principalmente para Deus. E isso que chegou também a significar para Jacó. Jacó pagou o preço e comprou a primogenitura. E Esaú menosprezou a primogenitura por um prato de lentilhas. Deus sabia isso. Assim como Deus conhecia o que faria Jacó, e por isso os profetas dizem: aos meus olhos foste honorável, e eu te amei. E Esaú era aborrecido. Por que aborreceu Esaú? Porque sabia o que ele faria. Deus não obrigou a fazer isso. Ao contrário, ele deu a oportunidade de ter a primogenitura para sempre. Mas Deus sabia o que faria Esaú, que venderia, e sabia o que faria Jacó, que apreciaria e estaria disposto a se desfazer do que fosse contar de ter essa primogenitura. Assim também Deus conhece quem receberia Cristo oferecido a todos e quem não. Nenhum merecia viver. Enquanto a mérito, tanto uns como outros merecíamos todos morrer. E Cristo morreu por todos. E é oferecido a todos, a toda criatura, para apresentar perfeito em Cristo a todo homem, como diz Colossenses. E como Paulo disse a Tito: a graça de Deus se manifestou para a salvação a todo homem. Assim disse o Espírito Santo pelo apóstolo Paulo na carta a Tito. A graça de Deus se manifestou para a salvação a todo homem. Então não é que a graça não veio sobre alguém, sino que alguns rejeitaram e fizeram afronta ao Espírito de graça. E isso já Deus conhecia antes da fundação do mundo. E ainda assim mandou pregar a todos, dar oportunidade a todos, como deu oportunidade ao próprio Esaú e deu oportunidade ao próprio Caim. Deus falou para Caim. Caim estava muito molesto com seu irmão. Mas Deus falou: Caim, se você bem fizer, você também seria exaltado. Ou seja, quem foi o que bem fez Abel? Nada próprio, nada que ele merecesse. Somente se esconder no Cordeiro, somente confiar no sangue do Cordeiro. Essa era a sua única confiança. E isso mesmo propôs Deus para Abel e para Caim. A mesma coisa foi proposta para os dois. Mas Deus sabia que faria Caim e que faria Abel. Então Deus não está negando a ninguém algo. Ele sabe quem receberia e quem não. Então a eleição não é por alguma coisa melhor que tenha Abel sobre Caim, ou alguma coisa melhor de Jacó sobre Esaú. Os dois, Esaú e Jacó, merecem a morte, igual que Caim e Abel. Então, por que Abel não morreu? Porque recebeu pela fé a Cristo, apreciou o Cordeiro de Deus, ao Filho de Deus, criou nele e viveu debaixo da graça dele. Isso, diz eleitos
nele, em Cristo, aceitos no amado. Amém?